e pregar sermões e defender aquilo que prega. É isso que nós estamos estudando. Então nós vamos dar continuidade aqui à mensagem ligada a Gideão, tá, irmãos? Vamos orar para a gente começar. Pastor, ora por nós, Senhor, para a gente iniciarmos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede desta noite, de estar aprendendo mais e mais de Ti, Senhor, buscando mais a Tua face, a Tua presença. Senhor Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente para receber tudo que o Senhor já tem preparado para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos, desde o início desta matéria, eu estou disponibilizando aos irmãos segredos ligados a Gideão. Já que nós estamos falando de pregadores, semana passada nós falamos aqui sobre mensagens que atrapalham o culto, e uma das mensagens que nós falamos é a mensagem que é óbvia, né? Aquilo que o pregador já abre a Bíblia e os ouvintes já sabem o que ele vai falar. Então, uma mensagem ligada a Gideão, que é mais conhecida, é a mensagem dos 300, né? Existem até os hinos, louvores, que mencionam sobre os 300 de Gideão. Então, a maioria das festas, nas igrejas, eventos, eles elaboram muito tema ligado aos 300, esquecendo dos detalhes, né, da vida de Gideão. Então eu estou passando para os irmãos aqui, os irmãos que já pregam, né, segredos ligados à vida de Gideão, que é um desdobramento para a homilética, né, que é a arte de preparar e pregar sermões. Então aqui nós estamos passando aos irmãos alguns segredos ligados à vida de Gideão, e esta noite nós vamos falar sobre a noite na vida de Gideão. Nós já falamos de muitas coisas ligadas a Gideão, mas hoje nós vamos falar da noite na vida de Gideão. Bem verdade que todos nós temos uma noite escura na nossa vida. A noite na Bíblia é sinônimo de dificuldade, provação, estreito. Nós não estamos muito acostumados com essa mensagem, a noite chega. Nós estamos muito acostumados com a mensagem do amanhecer, né? A mensagem da noite, para nós é complicada, é provação, é luta, mas a vida de Gideão foi marcada por várias noites, e as noites que marcaram a vida de Gideão, é importante nós aprendermos aqui por que dessas noites marcaram a vida de Gideão. Nós, os evangélicos, os crentes do século 21, nós detestamos quando ouvimos alguma mensagem que vai falar de uma noite escura que vai chegar para a nossa vida. Porque nós queremos a mensagem do amanhecer, né? Você vê que nós até memorizamos textos de amanhecer. Alguns, quando acordam de manhã cedo, vai lá no Salmo 5, verso 3, né? Eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Outros já colocam aquele texto, né? Salmo 30, se não vai da memória, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Agora você pega um irmão para citar um texto da noite, que ele sabe. Não quer falar da noite não, quer falar do dia, né? Citamos aquele texto de Malaquias. Está me falhando um pouco, tá? Aquele texto de Malaquias: para aqueles que temem o meu nome, resplandecerá o sol da justiça. E nós estamos acostumados com a mensagem do amanhecer. Tem aquela outra também, a vereda do justo, Provérbios 4,18, é como a luz da aurora, que está amanhecendo, né? Que vai brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Agora, se alguém chegar para você em uma profecia, falar bem assim: meu servo, se prepara porque está vindo uma noite escura na tua vida. Logo a gente deduz que está vindo prova, está vindo problemas, dificuldades, lutas, aflição.
Só que a Bíblia revela as noites e os seus mistérios. Então nós vamos perceber aqui, que por incrível que pareça, havia mistérios, segredos nas madrugadas, né, na vida de Gideão. Vamos começar aqui o texto, Juízes, capítulo de número 6, versículos 25 ao 27. Naquela mesma noite, disse-lhe o Senhor: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta a porte ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece um holocausto com a lenha da porte ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa do teu pai e os homens daquela cidade não os fez de dia, mas fez de noite. Você percebe que Gideão, ele começa uma noite longa. Isso aqui é uma noite longa. Ele vai ter que derrubar altar de Baal, vai ter que edificar altar para Deus, vai ter que matar boi, vai ter que fazer muitas coisas em uma noite. Então a noite na vida de Gideão é uma noite trabalhosa, é uma noite que ele trabalhou demais, né? Mas tem mais, tem. Nota, Gideão em uma noite, ele destruiu altares de Baal e das portas, né, porte ídolos, edificou o altar para o grande Deus vivo. A noite toda trabalhando, sem poder dormir, para atender o chamado de Deus, hein? Para atender o chamado de Deus. Ele passou a noite toda, sem poder dormir, para atender o chamado de Deus. Bom, esse negócio também precisa, porque esse aparelho fica com problema, né? Eu até comprei outro, mas pode ficar mexendo muito, não, senão daqui a pouco para tudo. Vamos lá. Então as noites na vida de Gideão foi a noite de muito trabalho. Ele trabalhou tanto, que o trabalho que ele vai fazer para Deus vai revelar o seu chamado. Então a noite na vida de Abraão, de Gideão, foi uma noite que ele trabalhou muito. Então o segredo da noite de Gideão é uma noite que ele quebra o altar de Baal, edifica o altar para Deus, mata boi, chama ele para o ajudar. É uma noite trabalhosa na vida de Gideão. Profeticamente nós estamos vivendo uma noite trabalhosa, uma noite trabalhosa. Só que nessas noites trabalhosas nós temos que entender a proposta de Deus. Agora o 38:6. E assim sucedeu, porém, que ao outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Ou seja, levantou de madrugada para pedir um sinal. Ou seja, ele acorda de madrugada para pedir a Deus sinais. Então na noite de Gideão é a noite que ele acorda de madrugada para fazer prova e pedir sinais a Deus. Então é uma noite de oração. É uma noite que ele está envolvido com oração. À noite ele trabalha muito para atender o chamado, e agora ele está envolvido com oração. Aí tem mais, versículo 40:6. E Deus assim o fez naquela noite. Perceba aqui, irmãos, que eu estou destacando aqui a palavra noite. Que a noite na vida de Gideão fala: pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. É o propósito que ele fez com Deus. O propósito que ele faz com Deus é tremendo, porque ele pega a lã, fala: ó Deus, estou colocando aqui no sereno, né, no eirado. Se essa lã ficar molhada pelo orvalho e a terra não, entenderei que o Senhor me chamou. Deus fez o que ele pede.
O orvalho, a lã fica molhada e a terra não. Noutra noite ele já muda. Se eu vou colocar um orvalho, se a terra ficar molhada e o orvalho não, eu vou entender o seu chamado. Então aí nós temos que entender. O que é isso na vida do pregador? O pregador, em uma mensagem simbólica, ele aparece como uma lã. Tem vezes que o pregador está molhado, está cheio. Ele vai pregar e a igreja vai receber. Agora tem vezes que a terra, tem vezes que a terra que está molhada, não é o pregador não, irmão. Está vendo disso? Tem vezes que o pregador ele tá transbordando do Espírito Santo. Ele prega, está vindo de oração. Agora tem vezes que o pregador não está com nada, mas a terra está. Tem lugar que você chega e você não pode, ó, irmão, não é eu não, é Deus. Tem vezes que você vem até achando que está desviado. Aí a terra está molhada, você prega e nunca vai se vangloriar. Porque a terra está molhada, Deus vai, o povo está orando. Então, a maioria dessas festas sérias, estou falando festividade séria, né? Que o pastor começa a colocar a igreja em oração 1 ano para a festa. Aí convida o pregador. Hoje é raro encontrar isso, né? 30 dias você fica contando os dedos dos irmãos, do conjunto ainda, hein? Que vem. Mas na minha época era 1 ano, o pastor colocava a igreja 1 ano orando. Festa de ciclo de oração era aglomerados, né? Não era tudo aglomerado. Era uma semana de festa. Crianças, adolescente, jovem, ciclo de oração. Não tinha hoje tanto de grupo que tem não. Mas era aí, colocava 1 ano, a igreja orava. Aí o pregador vinha pregar, Deus começava, mas não era o pregador não, é a terra molhada. Os irmãos dão 1 ano de oração. E a oração deles é unânime. Jesus na festa batiza, na festa salva, na festa cura. Meu irmão, a terra está molhada. Então tem vezes que o pregador não está com nada. Está seco, meu filho. Mas a terra está molhada. Agora tem vezes que a terra está seca e o pregador está molhado. Sabia disso? Vamos lá. Os irmãos estão orando. Até o orvalho aqui, ó. O orvalho aqui, ó. Havia orvalho na terra. Ó, é oração. É vida de preço. É a mensagem simbólica aqui. O orvalho aponta para o Espírito Santo, irmão. E para vocês terem uma ideia. Quando a gente está orando, parece que não está acontecendo nada na vida da gente. Mas a oração é assim mesmo. Parece que não acontece porque é surpresa de Deus. Tem vezes que Deus surpreende e a gente dá conta que a gente nem sabe. Moisés orava ou não orava? Moisés orava muito. Moisés chega diante do mar vermelho. Deus fala para por que clamas a mim? Você está clamando, está orando. Diga o povo que marcha. O que tem na mão, Moisés? Uma vara assim, toca no mar. Moisés está orando e ele obedece a Deus. Tocou no mar e o mar não se abriu na hora. Moisés ficou frustrado. Pode ler o texto no mar. Ele está vindo de 10 pragas no Egito, que é simultaneamente. Acontece, ele fala e acontece. Ele toca no mar aqui, ó. Parece que noite ele está. Deus não abriu o mar, não, irmão, de imediato. Leia o capítulo 15. Isso aconteceu no capítulo 14. Deus abriu o mar. Êxodo 14. Leia o 15. A Bíblia diz que Moisés toca. Na verdade, Moisés ele está no lado do continente africano. O lado que ele está é continente asiático. Está melhor? Africano, é África. África é o continente. Ele está no continente africano. Deus está querendo levar o povo para o outro lado, que é o continente asiático. Saiu do mar, atravessou ali a outra. A Bíblia diz que Moisés toca ali, ele está do lado dele, toca, não vê nada. A princípio não vê não. Mas olha como Deus surpreende. A Bíblia diz que Deus ele dá um sopro pela narina, não é pela boca não. Se for pela boca nem existia mais água ali não. Deus sopra. Só que o vento que Deus soprou não foi aonde que Moisés tocou não. O vento que Deus soprou foi de lá para cá. Moisés toca e espera, porque ele toca e já quer ver Deus abrir. Só que ele toca aqui, Deus vai soprar.
soprando de lá para cá. O vento oriental do deserto. É o vento vindo de lá para cá. Ele toca aqui, Deus começa a soprar lá. Quem sabe, Moisés, meu Deus, já fiz tudo que era necessário. Cadê o agir de Deus? Eu vou dar a resposta aí, meu amigo. Cadê o agir de Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Eu oro. Já estou no lugar de obediência, cadê Deus? Aí Deus já está abrindo um lado. Meu Deus. Quando o povo chegou no limite, o mar já estava aberto. Porque Deus ele faz essas coisas. É surpresa de Deus. Mas aí quando a gente está orando assim, a gente sempre está orando um pouco. Mas quanto mais a gente está orando um pouco, mais Deus que usa a gente, aí a gente não entende. Isso aí. Porque é Deus. Porque se você orar, você vai achar que é a sua oração. Uma vez eu fiquei 7 dias jejuando. Eu já montei isso aqui. Fiquei 3 e fiquei mais 4. Aí eu falei, agora eu vou pregar, o pau vai quebrar. O morto vai ressuscitar. 4 dias jejuando, 7 dias jejuando, eu nunca vi ninguém fazer isso. Falei, agora eu vou pregar. Fui pregar, minha irmã, em jejum ainda, hein? Cheguei para pregar em jejum. O pessoal já estava abrindo a boca ali, ó. Mas o problema não era comigo. Falei, agora vai. Aí eu pregando, irmão, pregando, aí o desviado do sonoplasta, sem jejum. Você está pregando um jeito, ele desceu o som, subiu minha voz, eu já vi tudo. Eu vi tudo da cor dessa parede aqui, ó. Olha que diante de Deus. Eu vi tudo da cor, eu fiquei branco assim, ó. Pacto, jejuando, 8 indo para o 8º dia jejuando. Escorei no púlpito assim, só falei com Deus, não deixa eu cair, não, Deus vai achar que eu estou endemoniado. Tontinho. Aí Deus não deixou cair, não. Aí eu tomei um copo de água, aí voltei. Mas aquele culto foi frustrante para mim. Aí eu voltei para casa bravo com Deus, falei, eu jejuei, eu orei, fiz tudo que ninguém faz, por que o Senhor bradou lá? Aí, nunca mais eu jejuo também. Falando com Deus, né? Vou fazer esse negócio que não funciona comigo, não, funciona com o outro. Aí passou umas 3 semanas, eu fui pregar num lugar, meu irmão. Se tivesse morto, eu ressuscitava aquele dia. Aí eu falei com Deus, Deus, eu não jejuei, eu não fiz nada. Parece que eu estou até desviado. Deus falou, eu não uso ninguém com base naquilo que ele faz. Você jejum é para você ter acesso a mim. O jejum é para mim ter acesso a Deus. A oração também. Agora Deus te usa quando Ele quer. Se Deus quiser usar até uma jumenta, Ele usa ali, ué. Um bebo, rapaz. Bebo. Ele vem, entra ali, Deus põe ele. Porque Deus, Ele usa o que Ele quer. Agora, questão de salvação é outra. Vida com Deus também é outra. Está entendendo isso aqui? Então, Deus, quanto mais você achar que não é aí que Deus te usa. O dia que colocar na mente, eu sou, você fica frustrado. Ontem eu estava dando palestra para os obreiros lá na igreja, eu estava falando sobre isso aí, ó. O obreiro, quanto mais ele acha que é, mais ele fica vazio de Deus. Porque não tem dependência. Então isso aí. Então tem dia, eu tenho que discernir isso. A minha vida eu tenho que estar em constante oração. Mas tem dia que eu vou chegar num ambiente seco. E a terra está molhada. Mas é bom quando você chega num lugar que a terra está seca, você não vê um glória, irmão. Eu não sei se você já passou por isso, tem amigo meu que não vai pregar não. Mas chega no lugar, os irmãos tudo cochichando na igreja. Né? Os irmãos ficam tudo ali. Ainda mais se colocar cantina na porta da igreja. Tem obreiro que é desviado mesmo. Ele sai daqui, ó, para comer cachorro quente na hora do culto. Não jantei. Esse foi desculpa. Eu não jantei. Vai ali, ó, comer. Esse culto que eu estou falando é o culto que não pode dar um glória a Deus. Eu fui pregar no lugar. Eu não fui pregador, mas fui acompanhando os meninos na época. Em um lugar que não podia dar glória a Deus. Assembleia de Deus, hein? Só que Deus me deu o sonho desse lugar. Não podia dar glória a Deus nem falar em línguas estranhas. O pastor proibiu. É uma heresia, isso aí. Deus! Uma coisa errada. Só que quando você chega, que você está cheio do Espírito Santo, o orvalho, que é o Espírito de Deus, está na tua vida, a terra seca fica apagada. Até crente desviado. Eu fui pregar uma vez no lugar, tinha gente jogando bola, os meninos tudo da igreja assim, jogando bola, da outra igreja lá, brincando de bola lá. Quando eu comecei a pregar, eles chutou a bola para lá e então todo mundo da igreja para ouvir.
traficante já entrou assim com arma. Segura aí, eu vou ter preciso ouvir esse menino pregar. Parar com ele. Mas tem que estar molhado. Se não tiver molhado, é mesmo. Para estar molhado tem que orar, gente. Você não sabe quando Deus vai te usar, meu irmão. Mas você tem que estar preparado para Deus te usar. Eu estava falando com a irmã ontem que eu marcava o horário de jejuar. Eu jejuava 24 horas. Aí quando eu mudei de Cariacica para cá, aí Deus me deu uns irmãos lá e falou que era para me mudar a forma de eu jejuar. Aí hoje eu não marco mais horário para me jejuar. Eu entro em propósito com Deus e falo, Deus, eu vou até onde o Senhor me levar. É isso aí. E deixo Deus agir. Uma particularidade da senhora. Mas o jejum é a senhora de Deus. Vamos lá, Juízes capítulo 7, 21. Então, mudou o nome. E bom, a gente tem que entender algumas coisas aqui. Tem nome que Deus muda. Tem nome que a pessoa muda, que é nome de maldição. Tá? Gideão, já mostrei o nome dele, né? Cortador de lenha, né? Aquele que usa o machado. Mudaram o nome de Gideão para Jerubbaal. Mas quem está mudando é o povo, não é Deus não. Cuidado com os apelidos profanos que jogam em você, hein? Jerubbaal, Baal contenda com ele, né? Deixa eu abrir um parênteses para falar. Tem gente que erra demais aqui, ó. Nós estamos aqui para aprender. Saulo mudou para Paulo o nome. Não existe isso não. Quando você estuda a Bíblia, Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Aí tem gente que fala, depois que ele encontra com Jesus, o Saulo é transformado em Paulo. Não existe isso não. A palavra Saulo é hebraico, que era o que ele era conhecido lá em Israel. Só que Jesus chamou ele para pregar para os gentios. Paulo é o mesmo Saulo, porém o nome Saulo é hebraico. Paulo é um nome latino, romano, Paulo pequeno. Então é o mesmo personagem, só que ele é chamado pelos gregos, pelos pessoal de lá, de Paulo, porque ele pregou para o gentil. Agora quando ele chegar no território de Israel é Saulo. Saulo é hebraico, que é Shaul, a mesma variante do nome Saul, né? Saul, pedido. Não é nome ruim não, é pedido mesmo. Agora Paulo é pequeno. Então quando ele encontra com Deus ali, com Jesus no caminho de Damasco, o Saulo é o mesmo Saulo que vira Paulo. Só muda o nome depois, vai ser mais conhecido como o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Agora não teve mudança de nome não, tá, irmão? Teve mudança de nome não. Agora, Simão Pedro foi mudado, né? Simão para Pedro, tem outras pessoas que o nome foi mudado. Mas Paulo não, porque a gente vê pregador aí, eu não vou ficar falando para não deixar o cara franco. Deus, quando tem um encontro com Jesus, muda o nome. Ele mudou a pessoa, o nome é a mesma coisa. Agora o caráter dele mudou. É isso aí que a gente tem que entender. Por exemplo, agora tem nome que é nome de maldição. Esse nome aqui, Jerubbaal, foi o nome que o pessoal queria apedrejar Gideão, porque eles adoravam Baal, e Gideão, juntamente com os 10, derrubou tudo, né? Foi na madrugada. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e se acamparam junto à fonte. Olha a fonte que eles se acamparam. Isso aqui tudo tem significado, né, irmão? Harod. De maneira, aonde Gideão vai testar, porque a Bíblia diz que era 32 mil, ele começa a pregoar: quem for medroso e covarde, volta. Quem for tímido e covarde, volta. Desses 32 mil vai ficar, sabe quanto? 10 mil. 22 mil. Deus olhou e falou bem assim: ó, tem muita gente ainda, hein? Como é que é Deus? Tem muita gente. E eu, como já conheço, porque Deus é assim, Deus já conhece o que vai acontecer. Eu já conheço o futuro, já conheço o que vai acontecer. Se vocês levarem esses 10 mil,
vai dar problema. Aí Gideão, o que eu vou fazer, Senhor? Deus orientou ele, ó. Próximo do lugar que eles estavam, havia, ó, e se acamparam junto à fonte de Harod. Essa Harod aí aponta para Jesus, tá? De maneira que o arraial dos medianitas ficava para o norte, no vale de fronte de More. Observação: Gideão acordou de madrugada para ouvir a voz de Deus, selecionando quem iria para a guerra, tá? Madrugada é o lugar de Deus te revelar com as ferramentas para você vencer a guerra. Não tem aquela de madrugada a filha menor, e é mesmo, tá? Acordou de madrugada e acampou junto à fronte de Harod, né? O hebraico é fonte do medo, mas tem outras variantes. Aí lá nessa fonte Deus designa Gideão: quem beber água como um cão, levando a boca. Deus não fala que ia separar quem não. Deus fica observando. Quem descer. Uma vez eu preguei isso aqui e foi até engraçado. Porque imaginemos, o pessoal está numa fonte, água limpa. E soldado é atribulado, rapaz. Vou tirar um mergulho. Tinha gente que mergulhava. Deus já dizia isso aí para reprovar. Tinha gente que ficava pegando a espada para cortar a varinha para pescar. Imagina, nós temos que ilustrar isso aqui. Porque você sai assim no negócio de campo, camarada, tá cedo, vamos pescar um peixinho aqui. Pega uma espada e corta a varinha para ficar pescando. Está reprovado. Tem outros que ficavam bebendo água, ficava jogando água na cara, pescando, né? Tinha gente que não dava nem para nada mesmo. Agora tinha uns que, ó, os inimigos estão por perto. Eita, ó. Aí Deus falava: leva isso para lá, Gideão. Leva isso para lá, Gideão. E a maioria está indo para lá. Quem está mergulhando, quem está pescando, quem está se refrescando, quem está nem para lá. Resumindo, foram 300 para cá e 9.700 para lá. Gideão, esse daqui é o glória. É muita gente, isso aí está tudo reprovado. Manda voltar para casa. Esses 300. Ah, meu irmão. Quando falou o número, Gideão fica preocupado. Gideão fica preocupado. Mas os 300 foi escolhido ali, ó, desse ribeiro ali. Ó. E sucedeu naquela noite que o Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque os entreguei na tua mão. Ou seja, essa noite aqui é a noite de Deus da vitória em Gideão. A chamada calada da noite. E vamos, quando você estuda a Bíblia acerca da calada da noite, já devia ser assustado, tá? A noite nos... Ó, olha isso aqui, ó. Presta atenção aqui, irmãos. A noite nos anais da história da humanidade sempre se manifestou como um meio de refúgio, de fugitivo de algum tipo de perseguição. Por que não dizer? Foi numa noite escura que Jacó, fugindo de Esaú, encontrou-os, né, no Val de Jabó, que ali ele encontra com Deus. O texto aqui de Gênesis, vou explicar, hein? Mas ninguém explica isso aqui. O texto de Gênesis, capítulo 32, 2, não diz anjo, e nem diz Deus, diz um varão. Por quê? Lá na frente a gente vai entender que é Deus. Por que um varão? Porque na mente de Jacó, quando ele mandou os mensageiros e falar com seu irmão Esaú que eles iriam passar ali, Esaú falou: olha, diga para o meu irmão Jacó que eu estou indo ao seu encontro, eu e mais 400 varões. Ele fica com medo, ele divide em bando. O pessoal que está com ele, vocês vão para lá, todo mundo deixa eu ficar sozinho. Ele nunca tinha orado. Aquele versículo lá, capítulo 28, quando ele vê a visão da escada, aquilo não é oração, não, é barganha com Deus. O cara em desespero, ele: ó, Senhor,
Se o Senhor for comigo, me der pão, só fala isso aí, só coisa material. Se o Senhor me der pão, me guardar na viagem, eu vou voltar aqui, vou dar o dízimo. Não vai sair da oração, não. Oração de verdade é no 32. Quando ele fica sabendo que Esaú está vindo no seu encontro, orou Jacó, diz a Bíblia. E orou Jacó. Ele nunca tinha orado. Nunca tinha orado daquele jeito. Tem um dia na nossa vida que a gente vai orar. É verdade. Tem um dia que não tem papai, não tem mamãe, não tem pastor, não tem titi. Tem um dia que você vai orar. É o dia do aperto. É o dia que você vai orar e tu vai querer sair do joelho até você. Tem como não, varão? Tem que O problema da tua vida. Aí ele ora. Atravessa sozinho, diz a Bíblia, e entra, não é vale, é val. Val é um leito baixo. Porque tem gente que fala que é vale. É val. É um leito baixo, água baixinha. Ele atravessa e encontra-se no val de Jacó. E naquela noite apareceu um varão. Lê o texto que você vai ver. Aparece um varão. Na mente de Jacó era um dos soldados de Saul. Ele pensa, de Esaú, 400 eu não vou botar, mas aqui eu quero um pau. E começa uma briga. Só que na mente dele é um soldado. É um homem normal. E ele começou a lutar. É uma luta de perseverança, porque é a luta a noite toda. Quando o dia está raiando, o anjo, que é o varão, não queria que Jacó visse a sua face. Só que o dia está raiando e Jacó já percebe que não é um varão, é um ser sobrenatural. Então ele lutando, você tira a espada e vrá das coisas de Jacó. Quando fere Jacó, ele está saindo sangue mesmo, não é ferida de brincadeira não, não é simbólico não. Ele toma uma espadada mesmo, e saindo sangrando. Ele está caindo, ele segura o varão, né, lá no texto. Me abençoe! Ele já percebe que não é um soldado. Me abençoe! Me solte! Eu não te largo se não me abençoares. Qual é o teu nome? Aí que mexe com ele. Qual é o teu nome? Você está querendo a bênção, mas Deus quer saber o teu nome. Quando Deus pergunta o nome, nós estudamos aqui, Deus está perguntando, qual é o seu caráter? Sua personalidade. Porque há poucos dias você falou que era Esaú e não era. Quem é você? Aí ele falou, eu sou Jacó. Quero ver quem fala. E Jacó, é lógico que o hebraico de Jacó é aquele que né, aquele que puxa calcanhar, né, aquele que passa por cima. Só que existe uma variante hebraica, o nome Jacó que é ave de rapina. Não vale nada, tá? A variante do nome Jacó é ave de rapina. Abutre. Abutre. Ninguém falou isso para você não, mas é abutre. Então Deus considera ele uma ave imunda. Qual é o teu nome, Jacó? Não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Seu nome será. Está prometendo. Ali é uma promessa. Não significa dizer que Deus está mudando o nome dele, não. Está prometendo. Lá no 35 vai mudar mesmo. Depois muda. Seu nome será Israel. Sabe o que a palavra Israel significa? Soldado de Deus. Aquele que luta do lado de Deus e prevalece. A noite de Jacó foi terrível. Está sangrando. Não anda mais normal. Porque quem tem encontro com Deus não dá para andar mais do mesmo jeito. Aleluia, Deus! Imagina ele saindo do lugar do encontro, todo ensanguentado, rapaz. Meu Deus! Todo ferido. Foi uma luta a noite toda. E ele vira e fala bem assim: ó, esse lugar não pode ser chamado mais. Eu vou mudar o nome desse lugar. O nome desse lugar não é mais Jacó. Peniel. Aí vem a revelação: vi Deus face a face e minha vida foi poupada. A palavra Peniel significa lugar de movimentos espirituais, né? Que é acampamento dos anjos, lugar de os anjos movimentar, né? Vi Deus face a face e minha vida foi mudada. O que ele está dizendo? Eu tive um encontro com Deus e não dá mais
para o lugar onde eu tive um encontro com Deus, é a mesma coisa. O que Deus está nos ensinando? Primeiro Deus me muda, para depois o ambiente que eu vivo ser mudado. Não tem como eu mudar o ambiente se o ambiente ser mudado aonde vive uma porqueira, porco. Primeiro tem que mudar o ambiente, primeiro muda a gente, depois muda o ambiente. Vocês estão entendendo isso aqui? Primeiro Deus me muda, para depois o ambiente que eu vivo nele ser mudado. Porque quem está ali não é mais aquele porqueira, agora é um santo homem de Deus. Quem está ali não é mais um camarada que xingava, agora é o que glorifica o nome do Senhor. Primeiro Deus muda o homem, para depois mudar o ambiente que ele vive. Deus quer mudar nossa vida, para depois mudar o arraial onde nós moramos. Tem gente que, essa casa não dá, não é a casa não, o problema é nós. Não tem aquela história, quem faz o bairro não é você? Vocês estão entendendo isso aqui? Ó, calada da noite, encontro com Deus, mas tem mais, tem. Olha o texto. Jesus, ele operou demais à noite. Após a cura da sogra de Simão, Jesus operou ao pôr do sol, isto é, à noite. E ao pôr do sol, na cultura judaica, não dá para trabalhar. Todo mundo queria descansar. Ao pôr do sol começava às 6 horas, aproximadamente até no outro dia. Aí começava as contabilidades da vigília. Só que o texto diz, ao pôr do sol, eu tenho até uma mensagem complexa para você aqui. Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, nos trazia, e ele curava e pôr as mãos. Na verdade, Jesus trabalhou a noite toda, amanheceu o dia ele estava trabalhando, a semana toda ele trabalhou. Porque aqui foi o primeiro milagre. Na verdade, este milagre aqui, que explode o nome de Jesus em todo o território da Galileia. Jesus já começou a fazer em Nazaré, mas agora foi reconhecido. Ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia, mas não ficou tão conhecido. Ele fez alguns milagres lá, maravilha, milagre, né? Imposição de mão, Nazaré não foi. Mas esse milagre aqui, na casa da sogra de Simão Pedro, virou notícia. Esse daqui. E é febre, né? Quem diria? Uma coisa boba dessa que nós diríamos, febre, febre qualquer remedinho resolve. Esse milagre aqui virou notícia, a febre. Ele curou a sogra de Simão Pedro de febre. E a casa de Simão Pedro, por isso que é uma vertente aí, né, que eles falam que a casa que Jesus estava é a casa de Simão Pedro. Essa casa aqui, meu irmão, todo mundo queria para ela. Quando Jesus estava nela, eu queria ir lá. Queria entrar dentro dela. Por quê? Jesus está na casa de Simão, curou a sogra. Aí começou a divulgar. Quem estava ali dentro falou, olha, Jesus curou a mulher. Tinha gente ali dentro também, não era só a sogra de Pedro, tem André, não, tinha muita gente. Jesus acabou de curar a sogra de Simão. Leva lá. Aí foi levando gente de enfermo, gente paralítica, cego, gente demoniada era curada. A noite toda Jesus ficou trabalhando aquela noite. Mas o milagre virou notícia a partir dessa febre. Tem milagre na nossa vida que vira notícia. Mas não é para a glória minha, é para o nome de Jesus ser divulgado. O nome de Jesus ficou famoso aqui. Foi a partir desse milagre que o nome de Jesus se espalhou para toda a Galileia, né? Os gregos, Síria, todo canto queria saber que homem é esse que dá vista ao céu. Que homem é esse? Aí tem gente que vem de todo lugar para saber quem era Jesus. Mas foi um milagre que virou notícia. Tem milagre que vira notícia na casa, né? Aí eu tenho. Seu milagre vai virar notícia. Olha só, Isaías 21:11. Peso de Duma, grita-me, diz aí, guarda, que houve de noite. Guarda, o que houve de noite. Essa mensagem é forte. Algumas pessoas, guarda, o que houve à noite. O que pode acontecer à noite? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, tantas coisas acontecem à noite. Tem gente que fala que a meia-noite é a hora do capeta, né? É errado. É lógico que Deus é uma linguagem assim que a gente usa. Capeta nem tem na Bíblia. É Satanás, diabo, serpente. É uma linguagem que a gente já acostumou. Meia-noite, o pessoal fica andando mesmo. Quando era guri,
menino ficando na meia-noite aí que anda pula sem cabeça. Você já ouviu isso aí? Saci Pererê. Ninguém ficava meia-noite na época. Vambora, Saci Pererê vai pegar ninguém. Pula sem cabeça, vai aparecer. Aquelas histórias de lobisomem, que eles colocaram que a meia-noite é o horário de do cão aparecer mesmo. Só que na Bíblia não, a meia-noite. É lógico que Deus ele opera de manhã, de tarde, à noite. Agora na meia-noite na Bíblia é o horário que Deus decidiu fazer coisa também. Olha bem, na vida de Gideão, a noite também estava ligada à meia-noite. Ó. Foi à meia-noite que Gideão e os 300 tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, né, contra os medianitas. Medianitas. Ó, segredo da meia-noite. Chegou por Gideão e os 100 homens que com ele iam. Era 300. Só que Gideão é estrategista. Ele dividiu-se. Né? 3 para lá, 3 para cá. Faço o que eu faço. É difícil essa geração falar isso. Não. Faço o que eu faço. O que eu fizer, vocês fazem também. Exemplo. Isso é exemplo. O líder dando exemplo. Hoje tem líder, faz o que eu faço. Eu vou fazer lá que eu vou para o inferno. O cara não é exemplo. O cara é tribulado. Ó, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinha na mão. Na meia-noite, Sansão tocou a buzina, partiu os cântaros. Sansão, ó. Porém, Sansão deitou-se à meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade. Pesava 1 tonelada, tá? Essas portas. É Deus na vida do homem. Juntamente com as trancas, e as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cume do monte. Começou a carregar um negócio de 1000 quilos, 1 tonelada. Mas Sansão é Deus na vida dele. O crente na força de Deus, Davi, ele diz: com meu Deus, o meu braço quebra arco de bronze. Não tem como quebrar arco de bronze. Bronze é resistente. Com meu Deus eu salto muralha. Com meu Deus eu enfrento um batalhão e venço. Porque ele está falando que com Deus ele tem capacidade sobrenatural. O Espírito de Deus na vida de Sansão fez isso, à meia-noite. Tem mais? Tem, ó. À meia-noite. Oh, meu Deus! E disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Ou seja, à meia-noite o anjo da morte vem para ferir a marca que tinha o sangue, não é? Na meia-noite do outro dia Israel sai do Egito. Ó, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai do homem. Meia-noite Paulo e Silas cantavam, houve o terremoto. Aí você vai citando meia-noite, né? Segundo os maiores estudiosos, na meia-noite, foi à meia-noite, virando para o domingo, né? Quando dá 0 hora, Jesus ressuscitou. As mulheres veio de madrugada, aí ele ressuscitou à meia-noite. Oh, aleluia! Então isso aqui é o segredo das noites da vida de Gideão. Todas as noites que a gente passar tem uma história. Tem a noite longa. Tem noite que você não dorme, é prova. Jó passou por isso. Jó ele chega a escrever e dizer que as noites ele queria que amanhecesse rápido, porque a noite se tornava longa para ele. As cobertas colavam nele. Pois é, podre. Ele ia cobrir as cobertas, agarrava na pele dele, e quando ele soltava, ele tinha que ir para a cinza para soltar. Aí pegava a carne. Então foi isso aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre os 300 de Gideão. Aí nós vamos chegar aos 300. Outras coisas. Mas vamos lá, deixa eu passar, entrar na matéria oficial. Irmãos, eu queria falar sobre um assunto aqui, mas não vai abrir não. Vou falar de outro. Vocês estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Todo pregador que se preze,
ele precisa entender isso aqui. Isso aqui é A, B, A, E, I, O, U na vida do pregador. O pregador tem que saber isso aqui. Princípio de elaboração do sermão. Tem que saber elaborar o sermão, que é homilética. Então o que nós aprendemos? Hermenêutica é a interpretação do texto sem achismo. Eu penso assim, eu deduzo assim, é a Bíblia interpretando ela mesma, sem ferir contextos e pegar pretextos. Não. Todo texto que não tem um contexto, ele vira pretexto. E todo pretexto é um caminho para a heresia, tá? Não vem inventar não. Não inventa não, irmão. Prega a Bíblia. Não precisa. Deus já deixou a Bíblia para ninguém inventar nada. Aí os homens inventou aí os apócrifos, que complicou mais a vida. Aí tem gente doida que vai estudar apócrifo ainda. Sim, o 66 para dar conta é difícil. Tem gente que não é. É isso que eu estou falando. Então, princípios de elaboração do sermão é básico mesmo, irmão. A vida do pregador tem que saber elaborar. Então, elaboração do sermão. Vamos lá. Ó, ficou até bonito agora. Estrutura do sermão. O que é a estrutura do sermão? Nós usamos a linguagem, o esqueleto, né? O esqueleto de um sermão. Que assim como o homem, né? O homem tem esqueleto que sustenta toda a massa, toda a carne. Que sustenta esse corpo meu aqui é o esqueleto, é o osso. Imaginemos se não tivéssemos esqueleto, hein? Seríamos uma massa sem forma, uma bolha, sei lá, uma bola. Não tendo o seu sermão uma estrutura que o sustente, ele será sem forma e confusa, podendo causar emoção, mas sem efeito consistente. Qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica. Tem gente que prega, ele prega até bem, mas você não entende nada, meu irmão. Não entende. Tem que ter organização. Organização é teologia sistemática. Eu vou falar de um assunto, por mais que eu vou usar um desdobramento, vou pegar gancho. Porque tem pregador que só trabalha no gancho, né? Vou pegar esse gancho aqui. Vou pegar esse gancho aqui. Tem pregador que nem se preocupa em estudar o tema que lhe deram para pregar. Ele sabe, tem tanta mania de pegar gancho, que eu vou pegar o gancho. Vou pregar sobre isso. Isso aqui vai dar um ganchinho lá. Aí eu pego o gancho e falo lá. Então não é assim não. Esquece gancho. Tem que ser uma organização. Gancho é quando Deus te leva. Organização. Ordenação. Tem que ter, além de organização, uma ordenação. Você tem que aplicar um assunto em ordem, lógica, clareza. Sendo o sermão uma explicação da palavra, é a vontade de Deus, ele deve ser didático. Você pregue para ensinar, irmão. Toda pregação, alguém tem que aprender alguma coisa. Ah, eu estou pregando, o irmão pulou. O que você quer? Ele pregou? Eu não sei. Então não serviu de nada a pregação para você. Tem irmão que, quando eu era meu convertido, me colocaram a pedir de canela de fogo. Eu não gostava de Bíblia não, irmão. Até que Deus foi me moldando. Colocava um pregador, não gosta de fogo. O pregador, quando ele explicava muito a Bíblia, esse pregador está ruim demais. Ele falava, receba. Ele saía carregando cadeira do banco, pulava. Eu era bagunceiro, rapaz. Vocês estão achando que eu só não tentei subir na coluna assim. Mas o resto, cadeira, já peguei cadeira jogar para lá. Eu era doido, rapaz. Corria de um pé só. Nunca tentei pegar pulpo, não, mas já dei tapa de pulpo. Já fiz doideira mesmo. Aí alguém chegava para ele perguntar: o que o irmão pregou? Sei lá, quero saber, eu não gosto de fogo.
Para ver que caiu fogo na pregação. O convertido não sabia até um dia que eu ouvi um ensino. O que adianta você pular, rodar, plantar bananeira e alguém precisando de você falar de Jesus, parece que você não sabe o que vai falar? Você vai falar o quê? Línguas estranhas? Ele não vai entender. Você vai falar o quê? Receba! Ele não vai correr com você. Você vai dar um golpe de canguifu, ele vai. Tem que falar, didático, tem que aprender, tem, né? Não estou falando aqui, tem que ser cheio do Espírito Santo, mas tem que saber aprender. Quem ora muito, ora mesmo, jejua, esses irmãos de vale, de monte, os irmãos do coque, os irmãos do terno, os irmãos que ficam sem ingenuidade, faz campanha, ora muito, mas não gosta de Bíblia, é formalista. Ou melhor, é fanático. Quem lê muito, quem ora muito, só vive orando, vê mistério. Se não gosta de Bíblia, é fanático. Ele vai inventar pecado em qualquer coisa. O irmão está em pecado. O irmão está coloca lá. Vamos naquelas piranha, né? Que falava assim. Lá, aquilo ali é do capeta. A Bíblia fala sobre os diademas e Apocalipse coroa. Inventa pecado. Tem gente que ora muito, vai inventar pecado, porque não gosta de Bíblia. E quem ora muito e estuda pouco a Bíblia, medita pouco na Bíblia, ele tem um corpo grande e a cabeça pequena. Agora, e o demônio? Tira. Aí o irmão vai me falar isso. Mas tem gente radical. Mas eu não confiança com isso, não. Mas a maioria dos irmãos na televisão ainda, a televisão ainda é problema. Esses antigos mesmo, a televisão é o capeta. Uma vez o pregador, a jiboia, cuidado com a jiboia na sua casa. Eu estou tentando entender o que é jiboia. Aí depois ele falou que a televisão foi nada. Traz uma pessoa pra casa, mas não presta nada. Mas tem que olhar o celular. O que o celular traz? Olhar o celular. Você quer ver debate não ter fim, é só falar sobre televisão. Não vai acabar nunca. Então o pregador, o pregador não, o crente, ele tem que orar muito. Porque o fogo de Deus na minha vida, ele chama alto, depende do tanto que eu estou orando. Se eu orar pouquinho, o fogo é baixo. Se eu orar mais ou menos, o fogo é médio. Agora, se eu orar muito, o fogo é alto. Jejuar, vigiar, isso aí que eu tenho que fazer. Mas é estudar a Bíblia e meditar. Agora, se o cara só estuda a Bíblia, tem uns irmãos aí meio doidos. Não pode estudar a Bíblia não, que é assim. Começa a estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, mas esquece de orar, esquece de jejuar, ele vira formalista. Ele não quer nem ouvir mais ninguém. Isso aí, é perigoso. O que é você, irmão? Eu sou autodidata. Eu sou autodidata. Não dependo de ninguém para me ensinar a Bíblia. Nem da escola dominical. Eu vou na escola dominical e se ensina tudo errado. É isso aí. É o formalista. Ele, irmão, esse negócio de. Aí eles vêm, esse negócio de dadismo é Antigo Testamento. Aí o formalista eles inventam isso aí, fica inventando. Esse negócio de cultuar em templo, não existe isso no Novo Testamento. Isso aí vai inventando. Aí tem gente que está ouvindo formalista, desvia, não quer dar dízimo, não quer mais vir para a igreja. Porque o formalista eles criam opinião, né? E fica ali na porta ali da igreja, tipo os fariseus, né? Os escribas. Só querem corrigir o povo. Isso aí é ficar por Porque o formalista, ele tem a cabeça gigante, mas espiritualmente ele é seco. A recomendação da Bíblia é que eu seja um crente devoto. Eu estudo a Bíblia, oro, estudo a Bíblia, eu tenho uma vida equilibrada. E uma vez que eu tenho uma vida equilibrada, eu me entrego para Deus totalmente, sem reserva. É isso aí. Então tem que orar. Tem que orar. Tem que estudar, mas tem que vigiar também nesse negócio aí. Ó,
Mais ou menos isso aqui, ó. Ficou bonito, hein? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de esboço. E esse esboço aqui é o simples, é estrutural. Não é a pregação. Isso aqui é o básico. Agora, quem vai pregar com desdobramento de nível 3, já mostrei a regra. A estrutura do sermão básico é isso aqui, ó. Uma vez eu falei, irmão, se você tem comunhão com a Bíblia, é possível você fazer um esboço em 5 minutos no tempo que te dá ali na hora. Você já vive vinculado para pregar, porque não gosta de Bíblia, não vai pregar nunca. Vai. Os irmãos chegavam lá na igreja, lá, pode ir lá embaixo, lá, José Mexia, do lá no pastor lá, onde hoje é o outro pastor, mas era o pastor Jeremias, pastor Dário. Festa de jovem, festa assim, de celebração, eu ficava ali, as irmãs já chegavam, ó, se o pregador não vir, você já fica ali, tá, pra você pregar, hein? Festa, tá? Ó, se o pregador não vir, ó, a pregadora é você. Aí eu olhava pro tema e falava, 5 minutos fazia esboço. Já está tudo pronto aqui. Agora, tinha vez que o pregador não vinha e eu pregava no tema, os irmãos ficavam admirados. Você foi chamado agora, rapaz. Tem 5 minutos que eu te chamei para pregar, você conseguiu. Eu já tenho comunhão com a Bíblia, eu só peguei o texto. Elaborei, ué. Elaborei o sermão. É possível, se tem comunhão com a Bíblia. Ai, irmão, uma vez alguém chegou para mim, como é que eu consigo fazer um esboço de 5 minutos? Eu falei, quanto tempo você lê a Bíblia? Ai, irmão, não tem uma Bíblia, a Bíblia não. Você não vai fazer esboço com 5 minutos nunca. Agora, na época, eu começava às 6 horas da manhã até às 7 horas da noite estudando a Bíblia. Você fica com comunhão com a Bíblia. Aí você cria o hábito. Assunto, você vai. Aí você está orando, aí você vê umas coisas que o Espírito de Deus te orienta. Então, a estrutura do sermão. Primeira coisa, eu tenho que entender o objetivo. Qual é o objetivo da pregação? Por que eu estou pregando essa mensagem? O assunto vai tratar de quê? Eu tenho um objetivo da mensagem. É só salvação? Às vezes não, meu irmão. A mensagem pode ser para edificar, consolar e exortar. É lógico que quem vai promover a salvação é o Espírito Santo. Tem gente que está pregando a mensagem de consolação, que a consolação é mensagem mansa. Deus te ama. Aí o camarada está pregando uma mensagem de exortação, o irmão está, e ele está batendo, mas é com porte. Tem gente que aceita Jesus. Aqui me aceitou aqui, o cara está batendo assim, que tem irmão que ânimo tem. Você vê que tem irmão que ele está pregando uma mensagem exortativa, é Deus na vida dele. Ele muda até um semblante. Ele fica parecendo um leão pregando, mas é Deus na vida dele. Então tem que saber qual o objetivo, isso é. Qual é o assunto a ser falado? Irmãos, hoje eu vou pregar sobre as 10 virgens. Né? Então você tem que saber o que você vai falar. As características das 5 prudentes, as características das 5 loucas. É isso. É o assunto. Não adianta, eu vou pregar isso aqui. Não. É um assunto. E sempre o assunto tem que ser assunto novo. O pregador, a pessoa que ostenta um título de pregador, ele tem que ter mensagens novas. Eu vou pregar aqui 20 igrejas diferentes. A mesma mensagem? Não dá não, né? Tem alguém que te ouviu lá na primeira que vai estar lá te ouvindo. Esse irmão, aí já vai. Esse irmão Porque tem gente, o problema não é só repetir, o problema é o camarada dele. A vírgula é no mesmo, até a língua estreia no mesmo tempo da outra pregação. Isso aí não, meu irmão, aí não. O pregador tem que ter assuntos novos, assuntos privilegiados, assunto que chama atenção também. Não vem ficar pregando coisa óbvia, não. Prega a mensagem. Irmão, hoje eu quero pregar sobre o cabelo crescendo de Gideão, do Sansão lá. Ele vai tomar um susto. Ninguém não ouviu isso. Hoje eu quero pregar sobre o cabelo crescendo do Sansão lá. Aí você vai pregar sobre isso aí. Porque o cabelo crescendo. Você vai entrar em assunto novo.
Tem que ser assunto. Hoje eu quero pregar sobre Davi, né? Aí você vai ler lá o texto lá. Eu vou até passar isso aqui depois para os irmãos. Hoje eu quero pregar sobre Davi. Aí todo mundo vai achar que você vai pregar sobre Golias. Davi e Golias ali. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, 39 e 40. Todo mundo, a mensagem de todo mundo. Todo mundo já sabe. Eu acho engraçado aquela mensagem de Daniel. 120 pessoas, né? Então, teve uma reunião para assinar o edito. Isso. Que dentro de 30 dias não poderia clamar outro Deus se não fosse o rei. Mas Daniel, ele não desobedeceu nem a Deus e nem o rei. Mas até o rei traiu Daniel. É isso aí. É isso aí. Ó, Isso aí é isso aí que a senhora falou mesmo. Daniel, ele era fiel. Só que aquilo era uma arma. Até o rei foi traído. Porque até o rei traiu Daniel. o rei traiu Daniel, mas o rei também foi Ele traído por Deus. assinou o edito sem a presença de Daniel. É isso aí. O problema foi esse aí. Porque quando a ficha caiu, o problema era Daniel. Pegaram Daniel e levaram. Aí o rei já começou a Ninguém prega isso. Ninguém prega. Eu nunca vi ninguém pregando isso. É isso aí. Ó. Então. Aí a Marona tá ligado. Ó. Aí você vai pegar um assunto. Deixa eu dar um exemplo aqui, uma mensagem batida, meu, todo mundo sabe. Davi e Golias. O assunto que eu quero tratar aqui, Davi e Golias. Então aqui o assunto é a batalha de Davi e Golias. Aí o texto básico que eu vou usar é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, 39 e 40. Aí o tema tem que despertar atenção. Se eu falar assim para os irmãos, hoje eu quero pregar sobre Davi e Golias. Todo mundo já sabe. Então é lógico que eu vou trabalhar aqui. Aqui eu poderia trabalhar com a exúzia. Aqui eu trabalharia, isso aqui ó, eu trabalhei com a exúzia. Já que eu estou falando de Davi e Golias, aparece Saul também na história. A exúzia eu trabalharia sobre a geração de Saul e a geração de Davi. A exúzia. Por quê? Olha só. Deixa eu voltar. Olha só. Depois eu vou mostrar esse esboço para os irmãos. Vocês vem comigo ali, ó. Batalha de Davi e Golias é o assunto. Texto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 ao 40. Ali eu trabalharia com a exúzia antes de entrar na introdução e dar o tema. A exúzia eu trabalharia geração de Davi, geração de Saul. A geração de Saul representava ali aqueles que correm de Golias. A geração de Davi representa aqueles que vão vencer Golias, que vai guerrear. Aí vem as duas gerações. A geração de Saul é aqueles que dependem dos outros para consultar a Deus. Saul dependia de Samuel, não tinha um contato direto com a glória de Deus. Davi não. Davi ele tinha um contato direto com a glória, com Deus. A geração de Saul é a geração que nunca escreveu um salmo para Deus. Você nunca encontra salmo. Se vocês encontrarem, vocês falam comigo. Eu já li a Bíblia umas 30 vezes tentando achar. Aonde tem um salmo de Saul, eu nunca achei. Agora Davi escreveu 73 salmos. Então a geração de Saul não tem motivo para adorar a Deus. A geração de Davi tem. A geração, é que suja, você vai falando isso. A geração de Saul é a geração que o espírito sai deles e o espírito maligno entra. A geração de Davi é a geração que o espírito entra e toma posse da vida. Porque a Bíblia diz que o espírito de Deus se apoderou. A geração de Saul é a geração que Golias grita 3 quilômetros de distância. A geração está correndo. A geração de Davi, o Golias está gritando e ele está dizendo: não aceito a afronta de Golias.
gerando isso aí. É exúzia, tá? É exúzia. Aí você vai gerando. Aí já que você falou exúzia, tudo é uma... Irmão, exúzia, quando eu falo de exúzia, não deslumbra não. Não deslumbra com exúzia não, porque é 2 minutos, ao máximo 5 minutos. Você está falando exúzia aí, Jesus começa a pegar os irmãos, porque exúzia é para isso mesmo. É o camarada que está, o camarada está comendo um cachorro quente, ele joga aquilo para lá e entra para... Tem irmão que começa a lugar mesmo, não pode. Aí o pregador sente, né? Aí vai vindo mais, se você tem problema com a Bíblia, vai vindo mais argumentação, assuntos, né? Você vai jogando, você fica ali meia hora falando e a pregação. Tem gente que fica meia hora falando da Bíblia, vai pregar depois o assunto, não vai dar tempo não. Exúzia não deslumbra, de 2 a 5 minutos. E a exúzia ela funciona com palavras de efeito, tá, irmão? Não é só a Bíblia diz, não, é palavra de efeito. Você tem que ir aplicando, a palavra de efeito é aplicada, né? É aplicada. Tem gente que entrou aqui nessa noite, talvez está sendo representado pela geração de Saul. É a geração que não valoriza a arca. É a geração que quer glória, que quer honra, que quer nome. É a geração que até valoriza a capa, mas não valoriza a arca. Mas tem geração aqui, você vai falando isso na igreja, vai você ver. A geração de Saul, a geração de Davi, não está nem aí para a capa. É a geração que não está nem para a aparência, mas que não abre mão da arca, da arca, da arca. Deixa eu ver quem gosta da arca. Vou pegar fogo, rapaz. Os irmãos já começam a querer. Aí você, se você diz, não, eu estou falando, então prega aí, eu vejo o que acontece. Você está pregando, aí os irmãos já começam a... Segura, irmão, segura já. Aí você vai ler o texto. Aí você lê o texto. Aí você lê o texto. Aí o texto vai falar, né? De 3. O texto lá que eu citei aqui, 1 Samuel. Abre aí. Quem tem a Bíblia aí? Tem Bíblia aí? 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 38 ao 40. Lê para mim. Aí eu já usei exúzia, mas é rápido, tá? Aí você vai. Leiamos o texto, aí manda ler, vai ler aí. Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e depois o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu um ribeiro 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém. Aqui, aí eu estou extraindo, eu não estou sendo óbvio. Eu vou extrair desse texto algum tempo. Ele leu ali. Aí, na medida que eu estou lendo, repita comigo: tenda de Saúl, porque a capa onde é dada é a tenda de Saúl. Então, repita comigo: tenda de Saúl. Aí você vai repetir: tenda de Saúl. Repita comigo: ribeiro. Aparece ribeiro ali. Campo de batalha, que é quando ele vai chegando a Saúl. Então, eu quero pregar nessa noite sobre tenda, ribeiro e campo de batalha. Já não é óbvio. É isso aí. Ó, mas tem uns desdobramentos, ó. Tenda, ribeiro e campo de batalha aqui. Aí o tema que eu vou pregar é esses 3 temas. Já usei de Suzy. Opa. Voltou aqui. Vamos lá. Aí o tema já vai despertar. Repita comigo: tenda, ribeiro e campo de batalha. Esse aqui é o tema. Aí o corpo do sermão está subordinado a esse tema. Então tem 3 estruturas aqui para me falar. Só que tem a palavra introdutória, que eu não posso mexer naquilo que eu vou falar na pregação. Aí como é que eu vou usar a introdução? Eu vou falar sobre a história rápida de Golias. Golias ele vem da onde? De Gate.
uma das cidades dos filisteus. Na época de Josué não valia nada, era pequenininha. Josué menosprezou, porque uma cidade, olha o tamanho da cidade de Ai, não tem nada. Não tem nada. Aí aparece alguns anos depois Golias sair de Gate. Ou seja, a introdução posso entrar. Golias está saindo de uma cidade que era para ser destruída lá atrás. Só que não foi destruída. Da cidade pequena está saindo um gigante nacional. Um gigante que é um problema nacional na época. Então tem coisa na minha na tua vida. Se você não destruir agora, é bola de neve. Aleluia. Tem coisa na minha na tua vida. Se você não destruir a Gate, não tem nada a ver. Não vai dar problema. Mas o Golias grita daqui a pouco. Aí quero ver você derrubar ele. Coisa pequena vira problema grande. Tem que destruir. Outra coisa. Aí eu mostro a você, né? Só que nesse contexto do problema gigante, durante 40 dias, assim, entra sobre o negócio também. Aí, quando você usa, eu já usei uma Exúzia, vou usar a segunda, já não é mensagem nível 3, é mensagem nível 4. Se eu trabalho com muito demonstração de conhecimento, mas dentro do prazo, e eu trabalho também com a pregação, um fator surpresa, ela vai galgando para nível 5. Então, quando tem muito fator surpresa e muita demonstração de conhecimento dentro da mensagem, aí, Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Israel. E eu lendo a Bíblia, eu descobri que tem um mistério no número 40. Você vai citando. A Bíblia diz que foi 40 dias e 40 noites que choveu. Você vai citando rápido, vai ter que ser rápido aí, irmão. Não pode ficar doido também de deslumbrar, não. Porque você vai jogando. Aí você vai na introdução. Já que está saindo da introdução, aí vem a argumentação, que é o conteúdo do sermão. Quando a Bíblia fala de tenda, tenda tem alguns problemas. E aqui é a tenda de Saul. Lá eu falei sobre a geração de Saul. Agora eu vou falar sobre as características de Saul na tenda. Por que tenda? Lugar de conforto, lugar de comodismo. Enquanto Saul estava dentro da tenda, Golias estava afrontando lá de fora. Meu Deus. Enquanto Saul estava dentro da tenda, Golias estava colocando todo mundo para correr. Porque tenda é lugar de conforto, é lugar de comodismo. Crente que está no comodismo não está nem aí porque o diabo está fazendo com a vida dele. Mas tem que sair da tenda. Olha Tem Deus. uns negócios, eu até escrevi lá. As tendas, né? Tenda é lugar de limite, lugar de você não ver o céu aberto. Porque a pele de texugo impede o camarada de ver o céu aberto. Enquanto você estiver na limitação da tenda, você não vê o céu aberto. Dentro da tenda de Saul foi o lugar dos irmãos. Os irmãos Davi chegaram lá e falaram: vem, conheça a sua presunção, né? Sei porque, com quem deixasse aquela ponta do dedo, sei que vem a gente. Ou seja, dentro da tenda de Saul, não, ninguém acreditava em Davi, até o próprio Saul. Garoto, você vai lutar contra um homem que é guerreiro da tua mocidade? O que você tem para me dizer que você vencerá ele? Eu matei o leão? Deus. Aí vem argumentações ligadas à tenda. Tenda é o lugar de desânimo. Não fica. Aí você aplica em 2 pontos. Tenda não fala só do templo local, mas quem tem chamada de Deus não pode ficar preso a um templo local. Quem tem chamado para ser pregador, se ficar porque tem órgãos que eu vou falar para vocês é diante de Deus. Tem cargo que se recebe dentro do templo que mata a pessoa. Se você tem uma chamada para pregar, o contexto hoje é pregar mesmo. Se você ficar preso dentro de 4 países, vai ver só problema, fofoca ali. Você vai ver fofoca no conjunto, fofoca ali no outro. Tem que te pregar. Se você ficar preso, você vai ver as carinhas dos irmãos todo dia. Aí os irmãos problemáticos. Quando você sai, você vê que novidade. Tá, eu joguei lá também, tá? Porque é limite, né? Limite. Sai da tenda. Deus está dizendo: sai do seu limite que eu vou te mostrar a grandeza que eu tenho para você. Limite. Aí tem vários desdobramentos de tenda. Tenda, né? Tenda precisava, nesse contexto aqui, tá? Tenda ela precisava de madeiras, né? Para fixar ela na terra. Tinha que estar agarrado por
a estaca, a lona está agarrada à terra, crê que na tenda está presa as coisas da terra. Parece uma tenda lá de Jael, da tenda tem morte. Tem um monte de contexto de tenda. Só que a tenda de Saul é as características dele. Ou seja, na tenda, o Saul oferece a armadura dele para Davi. E a armadura, por que não oferece? Não come, meu irmão, ficou gigante. Por que não pegou a armadura de Jonathan? Porque lá na frente, com 18, Davi vai fazer uma aliança com o Jonathan e vai trocar. A espada, a capa, vai caber de Davi. Agora, a de Saul não come. Por que Saul está oferecendo a dele para Davi? Porque todo mundo já conhecia a armadura de Saul no território de Israel. Se Davi vence com a armadura de Saul, a glória era para Saul, tá? Tem gente querendo glória com base naquilo que você faz para Deus, tá? Tem gente que quer ser honrado em cima do que você faz. Você não pode ser bom também, não. Então aí vem os tópicos. Aí já falei da tenda. Aí vem a outra argumentação. E aqui, meu irmão, aqui a argumentação é aplicação. Aplicação. Tem aplicação. Agora eu vou falar do Ribeiro. Ribeiro, você vai citando, né? É um lugar que Davi viu algumas coisas. Primeiro, para Davi ver, ele teve que deixar a armadura lá na tenda e usar a roupa que ele tinha. Porque se ele vai para o Ribeiro com a roupa de Saul, ele ia ver o que ele não era. Porque ele vai para o Ribeiro, ele ia ver o que ele não era. Quando ele chegou no Ribeiro, ele viu a imagem de um pastor. Antes dele ver as pedras lá, ele viu a figura de um pastor. Então o que nós aprendemos aqui? Antes dele ver a figura do pastor, ele olha para as águas, a primeira imagem que aparece nas águas do ribeiro é a imagem do céu. Para vencer guerra tem que ter céu aberto. Meu Deus, aí vai. Você vai aplicando. Quem conseguir ver o céu aberto, as pedradas não te param. Quem conseguir ver o céu aberto, os círios não te param, Eliseu. Quem conseguir ver o céu aberto, o rio Babilônia não te para. Ezequiel lá na beira do rio Quebar, viu o céu aberto. Está na Babilônia, mas está vendo o céu aberto. Quem conseguir ver o céu aberto vai romper barreira. Davi está vendo o céu aberto, ele vai vencer Golias. Você vai jogando. Viu mais? Viu. Depois que ele viu o céu aberto, ele viu a figura de um pastor. Se ele usa a armadura de Golias, de Saul, ele ia ver um soldado que ele não era. Ele era um soldado. Mas a imagem que apareceu dele era um soldado que ele não era ainda. Então Deus está mostrando para Davi: seja você mesmo. Não inventa muita coisa. Quem fica inventando a línguas estranhas de Marco Feliciano, pedindo os anjos de Marco Feliciano, assim que eles falam? Não. Seja você mesmo, rapaz. Não quero assim imitar esses pregadores tudo aí, não. Seja você mesmo. Às vezes a gente vê uns pregadores, isso é coisa de novo convertido. Quando é novo convertido num ano de crente, é aceitável. Passou de 1 ano, 2 anos e fica imitando o camarada aí, já está errado. Tem um negócio, né? Aí agora vem a parte do campo de batalha. Campo de batalha não é lugar, né, que ainda é o corpo do sermão com argumentação, que é a divisão dos tópicos, tá vendo? 3 tópicos que eu falei. Campo de batalha, meu irmão, tem gente que aceita Jesus achando que está vindo para o Jardim Florida, aqui é campo de batalha. Tem gente que está achando que está no shopping para comer pizza, hambúrguer, não, aqui é campo de batalha. Campo de batalha não é lugar de quem vem passar tempo, é guerra. Você vai fazendo apelo de guerra. Porque nós estamos lutando contra demônios. Você cita, né? E a batalha ali é representativa. Saul, ou melhor, Davi, representa todo Israel. A família israelitas está sendo representada por Davi. As famílias dos filisteus estão sendo representadas por Golias. Se Davi perde, não perde só Davi, perde toda a família. Meu Deus! Perde todo o reino. Meu Deus! Tem guerra que se você perder, não vai perder só você. Verdade. Perde esposa, perde filho, perde ministério, perde amigo, você perde tudo. Mas nesta guerra, Deus está te dando estratégia para você. Eita! Davi, ele vai para a guerra armado e com a munição certa. Ele vai com reserva. Ele pega 5 pedrinhas. Se eu erro a primeira, tem 4 ainda para me acertar o cara.
Então a mensagem é essa. A mensagem é essa. Você tem aquele ventilador? Olha só. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Aí você vai aplicar sobre batalha. Efésios capítulo 6 fala sobre a batalha espiritual. Há uma constante batalha que nós precisamos vencer. Só que nessa batalha eu tenho que ter estratégias, que nem Davi teve. Golias gritava, Davi não ficou com medo. Porque o primeiro desafio de Davi não foi vencer Golias, foi vencer o medo. Que todo mundo tinha, perdeu por medo. Todos os soldados de Saul perderam por medo. Davi venceu o primeiro medo para depois vencer o Golias. Aí tem 5 elementos para vencer o medo. Aí vem a conclusão onde você quer chegar, ué. E o apelo não é só quem quer aceitar Jesus, não. Existe múltiplo apelo. O apelo, como eu falei, sobre a introdução, como eu falei sobre comecei falando sobre a geração de Saul e a geração de Davi. Talvez você comece aí você faz o apelo. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e está do lado errado. Eu não sei em que lado você está, mas você quer mudar de lado hoje. É hoje, hein? Talvez você está do lado dos murmuradores, quer passar para o lado dos adoradores. Talvez você entrou aqui nessa noite, está valorizando mais a capa, está valorizando mais o dinheiro e não valoriza a glória, mas você quer mudar de lado, quer valorizar a glória. Vem aqui na frente que eu quero dar para você. É mesmo. Aí você já é apelo. Aí você vai falando. E não é só quem quer aceitar Jesus, não. Aí você falou ali na introdução. Quem sabe alguém entrou aqui que tem uma coisa pequenininha que você sabe que é pequena, mas que está atrapalhando você de dar glória a Deus. É pequena, mas atrapalha você de dar aleluia. É pequena, mas não deixa você servir a Deus. Vem aqui na frente que eu quero dar para você que hoje nós vamos eliminar essa cidade de Gade. Golias nem vai nascer dela mais. Você vai jogando, você vai sabendo. Aí você vai nos tópicos. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está na tenda. Quem sabe alguém que está aqui, está no comodismo, não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de fazer nada. Vem aqui na frente, aí o pessoal já vem chorando, né? Ali tem gente que crente, o crente chorando perto do ímpio, o ímpio vai chorar também. Esse irmão está chorando. Aceita Jesus e vai. Você vai, olha, pregação. Aí você vai para o segundo. Eu falei hoje que tem Ribeiro. Ribeiro é lugar de divisão. Deus está abrindo a visão de alguém hoje aqui. Você vai. Mensagem, tem que confiar na mensagem. Tem gente que está sendo apedrejada, mas Deus está abrindo a sua visão para ver além das pedras. Tem gente que está vivendo um cativeiro, Deus está te dando visão para ver além do cativeiro. Tem gente que está vendo só problema, tipo Geazi, mas Deus está te dando visão para você ver além do seu problema aqui na frente. Tem gente que chora. Pensar que não até passou dessa do pulo para outra, isso é bem. Aí você vai. Agora é um apelo. Eu falei hoje sobre tem gente aqui que está vivendo uma batalha, e você sabe a batalha que você está vivendo. Vem aqui na frente para você que quer munição, você que quer estratégia para vencer essa guerra. Vai ver, já vai sozinho. Meu Deus. E no meio dessa turma toda tem alguém que quer encontrar com o general. Aleluia, Deus. Vem. É isso aqui mesmo. É estrutura de sermão. Estrutura de sermão. Aí tem isso aqui, ó. Tem obreiro que eu tenho que ensinar isso aqui ainda, como anunciar a Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo aí. Versículo tal, capítulo tal. Não é assim não, irmão. Primeiro você começa. Como manusear a Bíblia? Tem que ensinar isso aqui, galera. É sério. Ó. Para encontrarmos um texto bíblico, a primeira informação que temos de ter é o nome do livro. É o livro. A primeira informação que temos que ter é o livro. Tem gente que não sabe ler o livro, que nem aqueles irmãos, aonde eu abrir eu vou ler. Se não tem comunhão com a Bíblia, não faz isso não. Não é que o diabo dá um sol para você. Cai lá naquela história lá da genealogia. Não vendo.
Tem irmão que fala uma vez só o capítulo e versículo e não fala mais. Os irmãos ficam isso aí. E é bom falar e repetir, irmão. Tem que ser tranquilo. Já que você é pregador, não fica apavorado lá. Salve os irmãos, quero cumprimentar os irmãos para a paz do Senhor. Amém, amém. Abra comigo a sua Bíblia. Já que vai ler, né, um exemplar, primeiro livro de Samuel. Não vai falar primeira Samuel também não, porque a pessoa não é carta, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 38. Está procurando uma referência de perto da onde está. É. Lá os irmãos, porque tem irmão ali que vai estar. Quantos irmãos? Você fala assim, irmãos, vai ser bem, tem que olhar também, o pregador tem televisão. Olha, irmão, você que é bom de Bíblia aí, olha se alguns irmãos não têm dificuldade de achar, ajuda eles aí. Quantos irmãos estão localizando aí o texto? Vai ser texto do capítulo 17 do Samuel, vai falar de Davi, começa, já começa com a Suzy. Os irmãos estão abrindo ali, ó. Ou senão você já sabe como é que os irmãos vão cansar. Se for rápido, se for 2 minutos, você pode os irmãos ficar de pé. Ou senão você lê o texto, depois você fala, e os irmãos estão abrindo. Quantos irmãos estão localizando o texto? Tem que ser rápido. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida dessa igreja, pelo pastor. E agradecendo ao pastor, agradeço todos os irmãos, toda a igreja, amém? Não fique enchendo linguiça agradecendo todo mundo, não, irmão. Público não é para isso, não. Pregação não é para isso, não. Você quer agradecer todo mundo? Faz uma festa em bolo, uma carne, um churrasco, um aniversário, e lá fora. Até na igreja, se você fizer isso, está pecando contra Deus. Porque igreja, templo, não é lugar de glória humana. Aqui não pode ficar cantando parabéns para você. Não, aqui não, tudo é para a glória de Deus. Igreja é para adoração a Deus. Lógico que nós fazemos isso, né? Alguns fazem esse conhecimento aqui, é Deus ser glorificado. Tanto que biblicamente falando, não tem nem culto para pastor. O pastor estava fazendo aniversário, lógico que o pastor merece honrado, mas no culto para pastor, você vê isso, olha os cultos para pastor que acontece. Culto pesado. Pastor, tem uma coisa aqui na igreja que eu vou falar muito, eu já reparei, melhor falar na cara do pastor, do jeito de falar assim, entendeu? É igual, apresentar a igreja. Aqui apresenta depois que está no culto. E Já é uma liturgia. isso aí já é uma coisa rotineira. Porque tem muitos que vão embora e vai ter na gente. A senhora falou um negócio aqui, porque ontem... Não, mas aí... Ontem aconteceu isso aqui. Porque sempre eles dão pra mim Não, mas isso aí é liturgia. Na verdade, eu penso, isso aí é coisa nossa, né, irmão? Apresentar o povo ali. Biblicamente não existe isso no culto, não. Biblicamente. Apresentar ninguém. Nem visitante, nem nada. Nós tínhamos missionário do Rio de Janeiro. E se Deus envia uma pessoa que vai trazer uma mensagem de fora para a igreja, e aí a pessoa não nem é apresentada, não tem. Não, mas aí o pastor. Tem uma carta, bem tudo bonitinho. Na verdade, o pastor vai pegar a carta antes, né? O pastor precisa apresentar. Como é de fora, o pastor, por educação, irmão missionário e tal. Vou dar oportunidade a ela. Se não tiver pregador, se Deus falar, por isso que o culto é Deus falando. Se Deus falar, eu estava, pregava direto. Meu sogro estava dirigindo o culto. Aí meu sogro, na época, ele falou: Lindomar, se prepara para você pregar. Eu era presbítero. Eu não tinha mensagem para pregar, só que o Espírito falou: a mensagem não está com você aí, não. Tá? Se você pregar, você vai ver. Jesus, quem é que vai pregar então? Porque parece que é brincadeira, Deus fala comigo. Não é você, se você pregar, não é você não. Falei: quem é esse? Tá vendo aquele menino lá? É ele. Sabe de onde o camarada era? De Pancas. Diácono. Aí eu cheguei para ele e falei: Tiago, já sei quem vai pregar, hein? Ele, quem? O menino lá. Nunca vi ele pregando, rapaz. Rapaz, quem é o dono da igreja?
Vai qualquer para pregar. Não é eu não. Se colocar, eu passo para ele, tá? Já estou falando, pode passar para ele direto, que Jesus falou comigo que é ele. Aí eu falei, varão, fica ligado que você vai pregar hoje. Fica ligado que você vai pregar e Deus vai te usar. Nem conhecia Reginaldo, ninguém sabia que era ele. O homem veio lá de banca, rapaz. Deixa Deus te usar. Meu irmão, o menino é lá da roça, é banca no meio do mato. Deus usou aquele menino aquele dia. Sabe o que aconteceu? Chama ele para a festa. Chama ele para a festa dos varões. Eu levo ele, depois ele pagou o preço, orando e tal, Deus usou ele. Então, obra de Deus, irmão, é esse negócio, é Deus que tem que falar. É lógico que a apresentação, não estou generalizando. É óbvio, né? É óbvio que vai apresentar. Mas, biblicamente falando, não tem esse negócio de ficar no visitando, não. Eu conheci que a apresentação na igreja cativa o povo. Isso aí é estratégia, Mas na igreja, mas o pastor não é culpado. Agora, tem gente que não é igual, não. Isso, ontem foi isso aí. Ontem foi até um erro mesmo. Agora, tem gente que não pisa mais, não, depois da apresentação. Tem gente que não gosta de ser falado o nome dele, é tímido. Você fala, tá conosco o fulano aí, o cabal precisa dessa igreja. Não é pecado, ele, dependendo da ocasião, perde a bênção do culto. Você vai pro culto, deu 9h40, o culto não encerrou. Aí, assim, tem culto que eu vou, eu deixo meu bebê lá, meu esposo, meu ferramenta. Às vezes, 9h40 o culto. Aí tem um motivo, né? Aí eu digo assim, agora. Agora, se não tiver um motivo, vamos supor, se não tiver um motivo, a bênção daquele culto não chega na sua vida. Porque o que te abençoa com a bênção do culto é a bênção apostólica. A bênção, todo culto, olha aqui, todo culto, Deus libera uma bênção específica para a igreja. Só que a bênção específica vem no final, depois da bênção apostólica. A bênção apostólica é que libera a bênção do culto. Às vezes eu não gosto de fazer isso, só que às vezes. Não, agora tem motivo. Por exemplo, às vezes o irmão vai trabalhar, ele vai ir para o culto, mas vai trabalhar depois, acontece alguma situação, às vezes o culto termina, para terminar 9 horas, o camarada estende a Deus mexendo linguiça até 22 horas. E você vê que não tem Deus ali nada, o camarada. Aí não, eu esqueço. Não, mas aí tem que ser você. Não, mas às vezes é por causa também desse segundo termo que Às vezes quando em festa de igreja, em festa de igreja, principalmente lá na congregação, eu não gosto nem de ficar no público. Porque eles vão cantar, e eu vou embora. Eu fico, não, vai, tá cantando. Vamos ouvir o irmão para pregar. Eles me convidaram para pregar na festa no mês que vem agora. A gente dá um tema, eles acham que o tema é fácil, só coloca o tema lá para falar, acho que é fácil. Aí você fica dia e noite estudando aquele tema para pregar. Aí quando chega lá, você em casa, né? Você pega aqueles 20 minutos. Aí já dá para mim, não, eu vou passar. Passa para mim cedo, já falou. Passa para mim cedo. E tem vezes que você tem que pedir um pastor, coloca esses irmãos para cantar depois que eu pregar. Em vigília eu falo isso. Olha, você vai pregar aí. Deixa os irmãos cantar depois que o pessoal. Deixa eu pregar logo. Depois quem aí quiser ir embora, agora também vou. Agora você fica 4 horas da manhã para você pregar. Coloca 4 horas da manhã para você pregar, os irmãos já estão assim, ó. Você vê que os irmãos estão. Como é que você traz um avivamento ali, o pessoal tudo morto? Não é morto, não. Tem irmão que vai para a vigília cansado, rapaz. Morto que eu estou falando assim, irmão cansado. Aí a gente passa para pregar. Não é assim também, não. Irmão, mas olha isso aqui, ó. Ó, vamos voltar aqui. Então o pregador, ele tem que falar o livro. O livro. E dá tempo para os irmãos acharem. Achar. Né? Se for um livro desconhecido, um livro que não é comum pregar, aí você tem que esperar. Você já tem que falar logo, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Aí tem que dar referência que a irmã falou. E Sofonias, irmão, eu já vi. Tem isso na Bíblia.
Livro de Sofonia, nunca vi ninguém falar disso. Isso tem na Bíblia não, Sofonia. Aí tem uns marcas, né? Não, tem sim. Rapaz, que livro complicado de achar, hein? Mas dá um tempo, irmãos. Eu sei que o livro é um meio complexo para se localizar. Eu vou esperar vocês localizarem. Os irmãos localizam aí, deixa eu externar minha agradecimento rápido, já é para a gente pregar. Você fica querendo, isso aí é para quem quer agenda, quem quer ficar, pelo amor de Deus, irmão. Isso aí mata todo mundo, pelo amor de Deus. Quem quer ouvir Bíblia, não gosta disso não. Verdade. Ó, nome do livro, né? E quando abre-se a Bíblia em Salmo, seja inteligente. Os 150 salmos, é 150 salmos. Você vai ler um salmo, você não vai ler, abre a sua Bíblia nos salmos, não é plural, você vai ler um. Porque tem irmão, abre a sua Bíblia nos Salmos 23. Não é Salmo 23. O Salmo 23. Você vai ler o Salmo 23. Abre a sua Bíblia no Salmo 23, capítulo 20, Salmo capítulo 23, versículo 3. Dependendo do Salmo, não é capítulo não. Porque é inário oficial de Israel. É canção de Israel a maioria do Salmo. Então não é como se fosse a harpa. Então abra a sua Bíblia, né, no livro dos Salmos, né? Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, né? Aí você fala verso, que é os versos, né? Você vai citar isso aí. Eu não vou isso aqui. Aí aparece aqui, ó. Está vendo? No cimo, cada livro tem, cada página tem o nome do livro. Isso aqui às vezes você tem que ensinar assim, capítulo, depois que você abriu o capítulo é esse daqui, ó, que sempre se destaca. Versículos. E a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque quem estuda vai saber o que você está falando. Aí você está lendo ali, ó, epígrafe. Nem sempre a epígrafe corresponde com aquilo que você lê. A parábola do rico e Lázaro. Na verdade, não, isso aí quando eles colocaram da divisão lá dos negócios, eles colocou parábola, mas não é não, que aparece nome próprio. Lázaro aparece. Então, toda vez que aparece nome próprio, não é parábola. Ó. Epígrafe. A epígrafe que nós temos que tomar cuidado. Por que o Salmo 23 é conhecido o Salmo de Davi? Lógico, é Salmo de Davi. Né? Então, tem uns que a gente tem que ler. Ó, epígrafe. Às vezes você vai ler Lucas capítulo 5, a epígrafe está lá, pesca maravilhosa. Aí você lê o contexto, não aparece nenhuma vez a palavra maravilha, nem a palavra pesca maravilhosa. Da onde que eles tiraram isso? Hoje eu quero pregar sobre a pesca maravilhosa. Se alguém vir, meu irmão, onde é que está escrito pesca maravilhosa no contexto? Ou a palavra maravilha, onde aparece aqui? Você não vai ter como provar a palavra, mas você vai ter que explicar o contexto. Aí tem que saber. Títulos atribuídos pela equipe da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso é títulos, tá? Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. A epígrafe é eles, quando foram a Sociedade Brasileira, né? Fizeram isso aí, colocaram para facilitar. Às vezes tentando ajudar você te prejudica. É que nem atualizar demais a Bíblia. Aí você pega uma Bíblia hebraica em grego para ler, você fica confundido. Porque ele já estou modernizando demais. E tudo que moderniza demais fica ruim.
título atribuído pela equipe, ó, parábola. Ó, esse termo aqui, ó, a parábola do rico e do Lázaro, ó, título atribuído pela equipe de tradução, não está no original não. A equipe de tradução entendeu que é uma palavra, mas o texto demonstra que não é. Nas parábolas não há nome de personagem, não são literários, como esse, que aparece lá, no nome próprio. Então, quando eles escreveram ali a sociedade, fácil de ajudar quem lê, acabou complicando, tá? Acabou complicando. Tem mais? Tem. Agora isso aqui é sério, hein, tem? Títulos da mensagem pode ser. Título da mensagem. Temático ou tópico. Esse temático aqui eu já ensinei aos irmãos, que é os tópicos. O tema é extraído de um texto e as divisões de outros. É o que eu falei. Você não pode, vou pegar um tema, você não precisa ler só um versículo, não, só um capítulo, só um livro da Bíblia. Aí eu quero pregar nesta noite sobre as 3 ordens de Deus para Israel. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, os irmãos vão abrir. Abre a tua Bíblia aí, Josué capítulo 3, Josué capítulo 5. Primeira ordem, marcha. A segunda ordem, santificai. A terceira ordem, gritai. Pô, você prega você brincando. Glória a Deus. Uma vez eu estava comigo, o cara por aí. Os irmãos falaram, isso aí que eu fiz a mensagem de 5 minutos, eu fiz isso aí, 5 minutos. Bom, tema da festa é a ordem de Deus é marchar. Uma ordem, né? Então vou te sair desse negócio aqui, vou em outros lugares para ele. As 3 ordens de Deus para Israel. Marchai, santificai e gritai. Vamos aprender esse segredo das ordens de Deus. Eu preguei isso aí. Os irmãos, rapaz, negócio tão simples, mas olha, ninguém faz. É temático. Ó, assim a sua ideia central é decorrente de um texto lido. No entanto, a argumentação é buscada em outros textos bíblicos. Exemplo, aqui, ó. Exemplo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Facinho para pregar, tá, irmão? Isso aqui, ó, é facinho demais para pregar. Abre a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, o maior amor. A ênfase aqui é o amor. Então tem que achar segredos do amor. Lembrando que o amor não é uma coisa só. A Bíblia, quando no grego vai falar sobre o ágape, que é o amor de Deus, tem que achar segredos do amor de Deus. E um dos segredos do amor de Deus é o amor sacrificial. Quando é que no casamento o ágape se manifesta? Quando o pau está quebrando. Tem tudo para a pessoa largar. A pessoa ali, ó, o casal está ali, vivendo, tem traição, tem tudo. Dá para ir embora, só que não separa por causa do ágape. O amor que é avaliado em nível de sacrifício. Esse amor só se avalia quando o pau está quebrando. Quando está tudo bonzinho, meu amor, toma rosinha, é outro tipo de amor. Meu amor, vamos comer lanchinho, é tudo. Agora, quando o pau quebra, aí que aparece o ágape, porque é ele que sustenta o casamento. Porque quando tem florzinha, ai, você. Quando tá namorando, é tudo que você é uma gatinha. Ai, você, meu Deus. Aí quando casa, já os animais fica grande. Girafa, né? Seu porco, seu burro. O ágape aí, Deus é para segurar isso aqui. Segurar o ágape. Mas só tem o ágape? Não. Tem outros, rapaz. Eu mostrei isso aqui lá atrás. Tem estilos de amor que é diferente. Tem estilo de amor que é satânico. Mania. Mania é um estilo de amor. Pragmático, outros. Uma ênfase é um amor. Mas vamos supor que eu vou pregar esse texto aqui. Eu tenho 3 palavras. Essa mensagem tem 3 tópicos. Ó.
Fé, meu irmão, fé na Bíblia é muita coisa. Esperança, amor. Só que desse texto aqui, o amor está aparecendo com mais destaque. Só que apareceu, permanece. Parece a palavra permanece. Só na palavra permanecer eu trabalho com exúzia. A exúzia de permanecer. A Bíblia manda permanecer em quê? Aqui está. Na fé, esperança e amor. Mas só nisso não. A Bíblia manda perseverar. É permanecer não é muito perseverar. Perseverar em oração. Exúzia. Perseverar em quê? Perseverar na palavra. Perseverar em Cristo. Perseverar na unção. Ele vai usar as exúzias, ele vai trabalhando. Acha umas 10 coisas aí, né, para você permanecer. Usa como exúzia. E, né? É o tema, fé. Aí nós temos esses tipos de mensagem aqui, ó, mensagem imperativa. Quando surge uma ordem, a mensagem é imperativa. Quando você vai ler um texto que dá ordem. Exemplo, ide é uma ordem. Vou pregar nesta noite sobre o imperativo de Deus. Ide por todo mundo, é uma ordem. Imperativo é uma ordem. Você vai falar, eu quero pregar nessa noite sobre o imperativo de Deus. Eu não vou pregar isso. Ide por todo mundo, né? É ordem. Ordem. Outra ordem, né, de Deus. Sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, está em Pedro, tá? Ah, mas Deus só falou isso para Israel lá em Levítico, não serve para nós. Deus orienta. Vem cá, pode te provar que Deus falou para a igreja também. Abre em Pedro aí. Ah, mesmo, pai. Não é possível ser santo, mas Jesus falou que dá. Pedro escreveu, é possível sim. Não dá nesse mundo de hoje, não dá. Mas então você está indo contar a Bíblia, porque a mesma recomendação lá é recomendada aqui. É possível então ser santo, irmão. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus sou eu sou santo. Aí tem a mensagem interrogativa. Mas vamos estudar o livro de Gênesis aqui. Eu vou explicar aos irmãos aquela pergunta de Deus. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Por que Deus faz isso? Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Então por que Deus perguntou onde está? Aí nós vamos estudar isso aqui. Interrogativo. Quando surge uma pergunta. Isso aqui, meu irmão. Isso daqui. Se o pregador ele for inteligente, ele vai longe. Ó. Exemplo. Que farei de Jesus? O pregador. Isso aqui é na praça. Que fareis de Jesus chamado Cristo? Crucifica, crucifica. Onde estás? Que é o Adão, que eu vou explicar. Quem te mostrou que estava nu? É perto. Segundo os pesquisadores, no seu ministério de 3 anos e meio, Jesus fez 256 perguntas. E quando ele estava perto de morrer, antes, 2 semanas, ele chama o seu discípulo e pergunta o que diz a pessoa lá fora que eu sou. Quem que eles falam acerca de mim? Diz isso. E vocês, o que diz ao meu respeito? Jesus perguntava. E toda pergunta exige resposta. Você tem que pensar para responder. Então, semana que vem nós damos continuidade aqui, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, ora por mim. Ora por nós. Ora por mim. Eu preciso que os irmãos orem por mim, tá? Nós estamos em guerra. Quando eu falo em guerra, é guerra mesmo. Ora por nós, por causa desses cursos aqui que a gente abrimos aqui para a glória de Deus. Glória a Deus, Não é fácil não. glória a Deus. Ensinar a palavra de Deus vem as guerras espirituais, vem o combate aí. Quando é para nós vencer, é para nós, a gente